Bem-vindo ao canal. Inscreva-se, like. Trump impõe novas taxas à Europa e a alguns países. Acompanhe a reportagem. E isso impõe e trará grandes consequências para esses países que são dependentes de produtos e dependentes de certas ações extraídas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está a cancelar, está a expulsar os imigrantes ilegais de forma a retornarem aos seus países, assim como a fronteira com os Méxicos. Eles aumentam soldados. Acompanhe a reportagem até o final, inscreva-se e like. A única escolha seria impor altos níveis de taxas aos produtos vindos de Moscou e de parceiros comerciais russos. Os Estados Unidos já têm restrições a diversos setores da economia russa e isso impactou a dinâmica comercial entre os dois países. No ano passado, importações dos Estados Unidos vindas da Rússia foram equivalentes a 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Em 2021, antes do conflito, o número era 10 vezes maior e ultrapassava os 29 bilhões de dólares. Trump vinha repetindo que acabaria com o conflito na Europa antes mesmo de chegar à Casa Branca. Mas nas últimas semanas, a Rússia conseguiu avanços importantes contra os ucranianos, especialmente na região de Donetsk. O americano estendeu as intimidações sobre as tarifas aos chineses. Ao longo da campanha presidencial, Trump afirmou que drogas chinesas estão entrando nos Estados Unidos por meio do México e Canadá. As taxas, para o republicano, seriam uma forma de frear esse movimento. As ameaças chegaram no dia seguinte de uma conversa longa entre Putin e o presidente da China, Xi Jinping. A reunião, segundo o líder chinês, tratou sobre coordenação estratégica entre os dois países e incertezas externas. Trump também ameaçou aplicar tarifas de 10% para a União Europeia. Durante a posse, ele afirmou que o bloco europeu tem sido bem ruim com os Estados Unidos. Reunidos em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz responderam às ameaças tarifárias. Und ganz aktuell in dieser Woche haben wir es mit einer neuen US-Administration zu tun. Präsident Trump wird, so viel ist nun schon klar, eine Herausforderung werden. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Por outro lado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, planeja apresentar aos americanos que uma relação comercial mais próxima com a Europa seria uma vantagem frente aos subsídios chineses e à forte capacidade industrial do país no esforço transatlântico contra as práticas desleais de Pequim. Segundo Trump, a Rússia e a Ucrânia devem estabelecer a paz. Caso isso não aconteça, grandes consequências a Rússia irá ter. Acompanhe, agora são notícias do Trump. Donald Trump, o recém-presidente dos Estados Unidos, está a trabalhar para que a paz seja efetiva entre a Rússia e a Ucrânia. Acompanhe a reportagem, siga-me e like para mais. A fronteira do país com o México. Já do outro lado da fronteira mexicana, autoridades estão construindo abrigos para receber imigrantes que podem ser rejeitados nos Estados Unidos. Hoje, a emissora Fox News vai transmitir uma entrevista exclusiva com o presidente recém-possado. Trump disse que a volta dele para a Casa Branca é historicamente maior do que se ele tivesse continuado em 2 mandatos consecutivos. Trump também disse que está começando já o seu trabalho de eficiência administrativa do governo e cargos ligados à gestão anterior de Joe Biden estão sendo eliminados. Veja agora na reportagem. Agências do governo têm até amanhã para apresentar um levantamento dos funcionários ligados a programas de inclusão e diversidade. A medida, assinada pelo presidente Donald Trump, prevê que o país deve retornar a fazer contratações baseadas em méritos,
como formação acadêmica, experiência e conhecimento técnico. Propagandas relacionadas à diversidade e orientação sexual serão retiradas dos sites do governo. Nessa onda de mudanças, um dos maiores aliados da Casa Branca será o novo secretário de Estado, Marco Rubio. De origem latina e ex-senador pela Flórida, ele anunciou hoje que o departamento dele, responsável por políticas externas, vai defender o direito dos americanos, combater a censura e eliminar qualquer ação que facilite a entrada de estrangeiros sem permissão. O Departamento de Justiça pediu para que promotores federais investiguem autoridades locais e estaduais que tenham acusação de crimes relacionados à imigração. Um novo grupo de agentes também foi encarregado de agir nas chamadas cidades santuários. Nesses locais, imigrantes ilegais são protegidos por legislações municipais e, segundo Trump, é onde criminosos estrangeiros e integrantes de cartéis de drogas tentam se esconder. Além disso, voos foram cancelados para cerca de 10 mil refugiados que deveriam viajar para os Estados Unidos. Donald Trump declarou que o país não consegue absorver um fluxo tão grande de pessoas vindas principalmente do Afeganistão, Síria, Venezuela e países da África. Em relação a conflitos internacionais, Trump disse hoje que pode impor sanções econômicas à Rússia se um acordo de paz com a Ucrânia não avançar. O presidente americano reafirmou que tem boa relação com Putin, mas que o conflito deve acabar. Parem com essa guerra ridícula, só vai piorar. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, escreveu Trump em uma rede social. Entre diversos compromissos oficiais, Trump teve tempo de apresentar o Salão Oval, o escritório do presidente americano, para J.D. Vance. O vice-presidente nunca tinha entrado neste cômodo da Casa Branca e se impressionou. It's incredible.